Pessoal, vamos dar início à nossa aula de matemática e hoje nós vamos falar de divisibilidade. Bom, primeiramente vamos entender o que são múltiplos e divisores. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que Dona Joana seja dona de uma loja em que há a venda de pulseiras e a sua filha está embalando estas pulseiras. Em cada embalagem, ela coloca exatamente 5 pulseiras. Bom, colocando em cada embalagem exatamente 5 pulseiras, a filha da Dona Joana conseguiu montar o seguinte quadro. Ela percebeu que na primeira embalagem há exatamente 5 pulseiras, que foi o que ela colocou, né? Numa embalagem ela colocou 5 pulseiras. Em duas embalagens ela colocou 10 pulseiras, ou seja, 2 vezes 5. Esse 2 ele indica a quantidade de embalagens e esse 5 indica a quantidade de pulseiras que há em uma embalagem. Então, 2 vezes 5, nós obtemos 10 pulseiras para 2 embalagens. Para 3 embalagens, ela conseguiu colocar 15 pulseiras, ou seja, 3 vezes 5. Para 5 embalagens, ela colocou 25 pulseiras, ou seja, em 5 embalagens, em cada embalagem ela colocou 5, 5 vezes 5, obtemos 25, e assim por diante, ou seja, para 6 embalagens, ela vai fazer 6 vezes 5, e vamos obter 6 vezes 5, 30, ou seja, em 6 embalagens, ela vai colocar 30 pulseiras. Estes números que obtemos aqui são chamados múltiplos de 5. Por que eles são múltiplos de 5? Porque eles são resultado da multiplicação de 5, são resultado dessa multiplicação de 5 por outro número, ou seja, foi o resultado da multiplicação por 1, resultado da multiplicação de 5 por 2, de 5 por 3, de 5 por 4, de 5 por 5. Então, esses números 5, 10, 15, 20 e 25 são múltiplos de 5. Então, um número natural A será múltiplo de um número B se esse A for o resultado da multiplicação desse número B por algum outro número natural C. Vamos escrever matematicamente. Ou seja, o que esse trecho aqui está nos dizendo é que A é o resultado da multiplicação de B por C. Tomando, por exemplo, o 30. O 30 ele é igual a 5 vezes 6. Ou seja, nós dizemos que o 30 ele é múltiplo de 5 porque o 30 ele é resultado da multiplicação de 5 por 6. E também podemos dizer que o 30 ele é múltiplo de 6, já que ele é o resultado de 6 vezes 5. Então, os números obtidos 5, 10, 15, 20, 25 são múltiplos de 5. Vamos entender melhor por que esses números são múltiplos de 5. E como saber quando que o número é múltiplo de 5? Bom, pegando por exemplo o 5, quando você efetua a divisão de 5 dividido por 5, vai dar 1 e deixa um resto 0. Ou seja, se o resto da divisão é 0, quer dizer que a divisão é exata. Então o número vai ser múltiplo de 5
quando esse número dividido por 5 vai dar uma divisão exata. O 10, por exemplo, 10 dividido por 5 vai dar 2 e deixa um resto 0. Então, 10 ele é um múltiplo de 5. E o 15? 15 dividido por 5 vai dar igual a 3 e deixa um resto 0. Então, 15 vai ser múltiplo de 5. O 20, de igual forma, 20 dividido por 5 é igual a 4 e deixa um resto 0. Então, 20 é múltiplo de 5. E o 25, 25 dividido por 5 é igual a 5 e deixa um resto 0. Então, o número 30, o número 25, ele vai ser um múltiplo de 5. Bom, e se eu pegar o número 300? O 300 vai ser múltiplo de 5? Para sabermos se o 300 vai ser múltiplo de 5, nós vamos dividir por 5. Ora, 300 dividido por 5 vai dar 60. 60 vezes 5 dá 300. 300 menos 300 dá 0. Então, como o resto foi 0, então a divisão foi exata. Então, 300 vai ser um múltiplo de 5. Considerando, por exemplo, o resultado da divisão de 15 por 5, que é 3, 15 dividido por 5 é igual a 3, nós dizemos que o 15 ele é divisível por 5. Também podemos dizer que o 5 ele é divisor ou fator de 15, pois a divisão de 15 por 5 é exata. Bom, 15 dividido por 5 é igual a 3, isso quer dizer que o 5 conseguiu dividir o 15. Então, o 5 é divisor de 15. Então, podemos dizer que o número natural A é divisível por outro número B quando a divisão de A por B for exata. Foi o que aconteceu com 15 e com 5. Como a divisão foi exata, então 15 é divisível por 5. Escrevendo matematicamente isso que acabamos de ver, nós vamos ter que A vai ser divisível por B quando a divisão for exata, ou seja, quando vamos obter um número C. E se a divisão é exata, vai deixar um resto 0. Então vamos entender os múltiplos de um número natural. Para encontrar um múltiplo de um número, basta multiplicar esse número por um número natural qualquer. Por exemplo, calculando 5 vezes 7, obtemos 35. Então, nós vamos dizer que o 35 é múltiplo de 7, pois o 35 ele é o resultado da multiplicação de 7 por 5. Bom, como a sequência dos números naturais, podemos obter tantos múltiplos de 7 quanto quisermos. A sequência dos números naturais é 0, 1, 2, 3, aí depois vamos ter o 4, 5, 6 e por aí vai até o infinito, né? Então, como a sequência dos números naturais é infinita, podemos obter infinitos múltiplos de 7. Podemos fazer 7 vezes 0, 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, e assim nós vamos obter infinitos múltiplos de 7. Vamos ver. Fazendo 7 vezes 0, nós vamos obter 0. Então, 0 é múltiplo de 7. Fazendo 2 vezes 7, obtemos 14. Então, 14 vai ser múltiplo de 7. Fazendo 4 vezes 7, obtemos 28. Então, 28 vai ser múltiplo de 7. E assim por diante. Ou seja, como essa sequência em azul, a sequência dos números naturais é infinita, podemos obter aqui infinitos múltiplos
de 7. Bastaria efetuar a multiplicação. Depois teríamos 7 vezes 6, 7 vezes 7, 7 vezes 8. E assim vamos obter infinitos múltiplos de 7. E igualmente os múltiplos de 8. Vamos ter 8 vezes 0 dá 0. 8 vezes 1 dá 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. E essa sequência continua até o infinito. Veja que temos aqui as reticências mostrando que essa sequência é infinita. Então podemos obter infinitos múltiplos de 8, infinitos múltiplos de 15, infinitos múltiplos de 22. Vejamos algumas observações. Se n é um número natural diferente de zero, então esse número n terá infinitos múltiplos. Foi o que nós acabamos de ver para o 7. Se esse n for exatamente o 7, nós vamos ter infinitos múltiplos de 7. Se esse n for igual a 8, nós vamos ter infinitos múltiplos de 8. Se esse n for igual a 30, por exemplo, o 30 terá infinitos múltiplos, porque a sequência dos números naturais ela é infinita. Como a sequência dos números naturais é infinita, então os múltiplos desse número n vai ser infinito também. Bom, 0 é múltiplo desse número n. Veja, o 0 ele é múltiplo de 7, o 0 ele é múltiplo de 8, o 0 é múltiplo de 15, o 0 é múltiplo de 28, então o 0 sempre é múltiplo desse número natural n. Mas por quê? Ora, se fizermos n vezes 0, nós vamos obter 0. Já que todo número multiplicado por 0 é igual a 0, então o 0 vai ser múltiplo desse número natural n. Lembrando que n pode ser qualquer número, o 0 vai ser sempre múltiplo dele. E esse número n vai ser múltiplo de si mesmo. Veja que o 7 ele é múltiplo de si mesmo quando multiplicamos 7 vezes 1. O 8 também vai ser múltiplo dele mesmo quando fazemos 8 vezes 1. O 15 é múltiplo dele mesmo, porque 15 vezes 1 é igual a 15. O 22 é múltiplo dele mesmo quando multiplicamos por 1. Então o número n vai ser múltiplo dele mesmo quando nós multiplicarmos esse número n por 1. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, é igual a esse número. Então n vezes 1 é igual a n. Então n sempre será múltiplo dele mesmo. 9 é múltiplo dele mesmo, o 3 é múltiplo dele mesmo, e assim vai com todos os números naturais. E o 0 constitui um caso especial. O 0 é o único múltiplo de 0. Por que o 0 é o único múltiplo de 0? Vamos fazer aqui a sequência dos múltiplos de 0. Devemos multiplicar por esta sequência dos números naturais. 0 vezes 0, vamos obter 0. 0 vezes 1, vamos obter 0. 0 vezes 2 dá igual a 0. 0 vezes 3 dá igual a 0 também. Ora, já que todo número multiplicado por 0 é igual a 0, então o 0 só tem um múltiplo e vai ser ele mesmo, pois qualquer número natural multiplicado por 0 resulta sempre em 0. Então o 0 constitui um caso especial de ter apenas um único múltiplo, que é ele mesmo. Então essa foi a nossa aula de hoje e muito obrigado